Você consegue imaginar viver em um país no meio do Oceano Pacífico? Um lugar de tão difícil acesso que pouquíssimas pessoas sabem de sua existência. Um país que tem uma data marcada para desaparecer do mapa. Esse país é Tuvalu, uma das nações mais isoladas e misteriosas do planeta. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar nos fatos mais impressionantes e desafiadores deste pequeno paraíso que, tragicamente, está sendo engolido pelo mar. Tuvalu está localizado no meio do Oceano Pacífico e é um país tão pequeno que quase não dá para ver no mapa. Com apenas 26 quilômetros de extensão, é o quarto menor país do mundo e também o menos visitado. O país é tão minúsculo que um simples passeio a pé permite explorar toda a ilha principal, de ponta a ponta, em poucas horas. Curiosamente, Tuvalu é formado por uma única rua principal que percorre quase todo o país. Não há espaço para muitos carros e a posse de veículos é restrita apenas a funcionários do governo. A maioria dos residentes e visitantes se locomovem a pé ou de bicicleta. A capital de Tuvalu é Funafuti, um conjunto de pequenas vilas que margeiam a estreita faixa de terra entre o Oceano Pacífico e uma lagoa cristalina. O cenário é belíssimo, mas esconde uma dura realidade. Funafuti, assim como todo o país, está afundando. A elevação média das ilhas de Tuvalu é de apenas 2 metros acima do nível do mar, o que as torna extremamente vulneráveis à elevação das águas devido ao aquecimento global. A cada tempestade, algumas partes da ilha ficam submersas, e os moradores vivem com o medo constante de que, em algumas décadas, Tuvalu deixe de existir. Com uma população de aproximadamente 11 mil habitantes, a vida em Tuvalu é marcada pela simplicidade. Não há grandes cidades, muito menos shoppings. A única loja de telecomunicações do país e um banco modesto são os principais pontos de comércio. Sem caixas eletrônicos e com acesso limitado a cartões de crédito e débito, a economia local gira em torno do dinheiro vivo e do comércio de subsistência. As pessoas pescam, cultivam suas próprias terras e sobrevivem com poucos recursos. A educação é gratuita até o ensino médio, mas os estudantes que desejam continuar seus estudos universitários precisam ir para países vizinhos, como Fiji ou Nova Zelândia. Apesar de sua beleza natural, o turismo em Tuvalu é praticamente inexistente. Com pouco mais de 2.000 visitantes anuais, Tuvalu é o país menos visitado do mundo. Parte disso se deve à sua localização remota e ao fato de que apenas uma companhia aérea opera voos esporádicos para o país. A falta de infraestrutura turística e as dificuldades logísticas contribuem para essa baixa visitação. Para aqueles que chegam, Tuvalu oferece uma experiência autêntica e única, com paisagens deslumbrantes e uma cultura ainda muito preservada, longe das massas de turistas que invadem outros destinos tropicais. Não é necessário visto para visitar o país, mas a dificuldade em chegar até lá é imensa. Há apenas 4 hotéis em todo o país, e o número limitado de voos semanais, apenas 2, todos provenientes de Fiji, torna Tuvalu um destino difícil de acessar. Além disso, não há muitas atividades ou atrações turísticas além das paisagens naturais, o que faz com que a maioria dos visitantes se sinta um pouco perdida em termos do que fazer. Um dos maiores desafios enfrentados por Tuvalu é a iminente ameaça das mudanças climáticas. O aumento do nível do mar tem afetado diretamente a vida dos tuvaluanos, tornando a inundação de áreas habitadas cada vez mais comum. Tempestades tropicais frequentes e marés altas deixam partes da ilha submersas, e o futuro do país está cada vez mais incerto. O governo de Tuvalu tem se empenhado em alertar o mundo sobre a situação, chegando até a gravar discursos internacionais com os pés dentro d'água, simbolizando o afundamento do país. A capital, Funafuti, por exemplo, sofre com inundações frequentes, e estudos mostram que até 95% de Tuvalu pode ficar inabitável até o final do século. O impacto das mudanças climáticas não afeta apenas o território, mas também a identidade cultural e as tradições locais, que correm o risco de serem perdidas para sempre. Com a ameaça crescente de submersão, muitos tuvaluanos já começaram a deixar suas ilhas. Países como a Nova Zelândia têm aceitado migrantes de Tuvalu
sob políticas de asilo climático, mas essa imigração forçada tem gerado uma crise de identidade. Para muitos, abandonar a terra natal é como perder um pedaço de si mesmos. A diáspora tuvaluana se preocupa com a preservação da cultura e das tradições fora de seu território, pois a transferência para novos países pode significar a diluição de sua identidade. Tuvalu enfrenta não apenas desastres naturais, mas também desafios econômicos. A economia do país é baseada em fontes de renda criativas, como a produção de selos, a pesca e o aluguel de números de telefone para serviços internacionais. Uma curiosidade é que seu domínio de internet, .tv, tornou-se extremamente popular com o crescimento das plataformas de streaming e sites de transmissão ao vivo, como o Twitch.tv. Empresas de todo o mundo pagam ao país uma taxa anual para utilizar esse domínio, gerando uma receita de cerca de 12 milhões de dólares australianos por ano. Esse dinheiro ajuda a manter a economia do país, que também depende de doações e ajuda financeira internacional para combater os efeitos das mudanças climáticas. No entanto, o isolamento geográfico e a escassez de recursos naturais tornam a economia tuvaluana vulnerável. Outro fato curioso sobre Tuvalu é sua prisão. Com apenas 3 prisioneiros no momento, a prisão é aberta, e os detentos podem sair durante o dia para realizar trabalhos comunitários, retornando apenas à noite. A criminalidade é extremamente baixa, e a confiança entre os moradores e as autoridades faz com que essa prática funcione de maneira eficaz. A vida tranquila e pacífica em Tuvalu se reflete até mesmo nas instituições de justiça. A hospitalidade tuvaluana é algo que se destaca. Os moradores recebem os poucos visitantes com sorrisos e braços abertos, prontos para compartilhar sua cultura e maneira de viver. Eles se orgulham de suas tradições e de sua forte ligação familiar. Em uma nação tão pequena, todos se conhecem, e a vida comunitária é valorizada acima de tudo. Casamentos e outros eventos sociais são momentos em que o país inteiro se reúne, reforçando os laços que mantêm a sociedade unida. A cultura de Tuvalu reflete sua herança polinésia, misturada com influências coloniais britânicas. Danças tradicionais como o fatele, para homens, e o televave, para mulheres, são expressões culturais vibrantes, realizadas em celebrações comunitárias e casamentos. A música e a dança fazem parte integral da vida em Tuvalu, conectando as gerações e preservando as tradições. Além disso, as mulheres de Tuvalu desempenham um papel crucial na sociedade, não apenas na tecelagem de tapetes e artesanatos, mas também na manutenção da coesão comunitária. A língua oficial é o tuvaluano, mas o inglês também é amplamente falado. Os valores comunitários e a solidariedade entre os moradores fazem com que o país, apesar de pequeno, mantenha uma identidade cultural única. Surpreendentemente, Tuvalu também possui uma equipe nacional de futebol. No entanto, o campo onde jogam está longe dos padrões internacionais, o que impede o país de se tornar membro da FIFA. Mesmo assim, o futebol é uma paixão local, e os jovens praticam o esporte em qualquer espaço disponível, muitas vezes nas áreas abertas próximas à pista de pouso do único aeroporto do país. Além do aumento do nível do mar, outro problema urgente enfrentado por Tuvalu é a escassez de água potável. O país depende quase inteiramente da coleta de água da chuva para abastecer sua população. Durante longos períodos de seca, a falta de água pode ser devastadora para as comunidades. Em 2011, o país enfrentou uma crise de água tão grave que a Nova Zelândia teve que intervir, fornecendo ajuda emergencial. A agricultura também sofre com a intrusão de água salgada nos solos, o que torna difícil o cultivo de alimentos. Os habitantes locais plantam cocos, bananas e taro, e criam porcos e galinhas para complementar sua alimentação. Mas a maioria dos produtos alimentícios precisa ser importada, o que não é uma tarefa fácil. A saúde pública em Tuvalu enfrenta sérios desafios, em grande parte devido à falta de infraestrutura médica adequada. Existe apenas um hospital na ilha e muitos tuvaluanos dependem de cuidados médicos tradicionais ou de remédios caseiros. Além das doenças associadas à água contaminada e ao aumento da salinidade, a má nutrição também é um problema, já que a escassez de alimentos frescos limita a dieta dos habitantes.
ONGs têm tentado suprir algumas dessas lacunas, mas as soluções duradouras ainda são limitadas. Apesar das grandes ameaças à sua existência, Tuvalu ainda preserva uma beleza natural indescritível que encanta todos aqueles que têm a sorte de visitá-lo. Suas águas cristalinas, com tons de azul e verde, cercam as ilhas como um abraço do oceano, criando paisagens que parecem saídas de um sonho. As praias de areia branca, praticamente intocadas pelo turismo de massa, oferecem um refúgio de tranquilidade, onde o som das ondas é a trilha sonora predominante. Além disso, o país abriga um dos ecossistemas mais ricos do Oceano Pacífico. As ilhas são cercadas por recifes de corais vibrantes, que são o lar de uma diversidade impressionante de espécies marinhas. A Reserva Marinha de Funafuti, com 33 km², é uma área protegida vital para a preservação da biodiversidade de Tuvalu. Tartarugas marinhas ameaçadas, peixes tropicais e corais coloridos fazem parte deste ecossistema, que é fundamental para a sobrevivência das ilhas. A culinária de Tuvalu é simples, mas reflete a riqueza do Pacífico. Os pratos locais consistem principalmente de peixes frescos, frutos do mar, taro, banana e coco. Um prato tradicional muito apreciado é o pulaca, uma raiz semelhante ao inhame, que é preparada de várias formas, incluindo cozida ou assada em folhas de bananeira. A comida reflete uma vida baseada na subsistência e nos recursos limitados disponíveis nas ilhas que cercam o país. O destino de Tuvalu está por um fio. A luta para evitar o desaparecimento do país é uma corrida contra o tempo, e as previsões mais pessimistas indicam que, até o final deste século, Tuvalu pode estar totalmente submerso. Mesmo que medidas globais sejam tomadas para conter as emissões de carbono, os efeitos já desencadeados pelas mudanças climáticas são inevitáveis para os pequenos estados insulares. O povo de Tuvalu, no entanto, não desistiu de seu lar e continua a lutar por seu direito de permanecer nas ilhas que habitam há gerações. Em resumo, Tuvalu é, sem dúvida, um dos lugares mais fascinantes do mundo. Sua beleza natural e sua simplicidade encantam quem tem a sorte de visitá-lo. No entanto, a ameaça constante de desaparecimento coloca um ponto de interrogação sobre o futuro dessa nação insular. Este vídeo chega ao fim. Agora nos conte, o que mais lhe chamou a atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.